A tensão tomou conta das ruas. O silêncio substituiu o barulho cotidiano e o medo passou a fazer parte da rotina de milhões de pessoas. O que parecia ser apenas mais uma operação contra o narcotráfico no México rapidamente se transformou em uma das maiores ondas de violência já registradas nos últimos anos. A morte de Nemésio Oseguera, conhecido mundialmente como El Mencho, líder do cartel Jalisco Nueva Generación, desencadeou uma reação imediata e brutal do crime organizado, espalhando caos, incêndios e bloqueios por diversas regiões do país. Mas o que realmente está acontecendo no México? E quais podem ser as consequências dessa nova escalada de violência? No domingo, após uma intensa operação militar na região de Jalisco, forças federais conseguiram localizar o chefe do cartel. A ação foi descrita como sangrenta, com forte confronto armado. El Mencho foi ferido durante o confronto e morreu enquanto era transportado de helicóptero para um hospital. A notícia de sua morte se espalhou rapidamente e, quase que instantaneamente, o país começou a sentir os efeitos da retaliação. O cartel Jalisco Nueva Generación, considerado um dos grupos criminosos mais poderosos e violentos do México, respondeu com ataques coordenados que atingiram cerca de 20 dos 32 estados mexicanos. Estradas foram bloqueadas, veículos incendiados, estabelecimentos comerciais atacados e confrontos com autoridades foram registrados em múltiplas regiões. Em Guadalajara, capital de Jalisco e uma das 3 maiores cidades do país, o cenário era de cidade fantasma. Escolas fecharam as portas, o transporte público funcionou de forma limitada e milhares de moradores preferiram permanecer dentro de casa. Nas horas que antecederam a retomada parcial das atividades, as ruas ficaram praticamente vazias. O medo era visível. Farmácias, supermercados e postos de combustível registraram filas longas, com pessoas tentando estocar alimentos, medicamentos e gasolina diante da incerteza sobre os próximos dias. Muitos consumidores levavam caixas improvisadas para carregar compras, já que os carrinhos não eram suficientes para a demanda repentina. Relatos de moradores revelam o impacto psicológico da situação. Pessoas afirmaram não ter conseguido dormir, permaneceram trancadas em casa em estado de alerta constante, temendo que a violência se aproximasse de seus bairros. O aeroporto internacional de Guadalajara também enfrentou tumulto, com passageiros lotando os terminais e voos atrasados devido à instabilidade. O clima era de apreensão generalizada. As autoridades mexicanas reagiram mobilizando cerca de 10 mil militares para tentar conter os ataques e restaurar a ordem. Blindados foram vistos patrulhando áreas estratégicas, enquanto equipes trabalhavam na remoção de veículos queimados que ficaram espalhados pelas rodovias. Mesmo com a presença ostensiva das forças de segurança, bloqueios organizados por integrantes do cartel ainda eram registrados em algumas estradas, demonstrando o poder de mobilização da organização criminosa mesmo após a morte de seu líder. O cartel Jalisco Nueva Generación vinha sendo apontado como um dos grupos mais estruturados do narcotráfico internacional, com atuação não apenas no México, mas também com conexões nos Estados Unidos, América Latina, Europa e Ásia. A morte de El Mencho representa um golpe simbólico importante, mas também levanta uma preocupação: a possibilidade de disputas internas pelo poder, fragmentação do grupo, ou ainda uma escalada ainda maior de violência como demonstração de força. Historicamente, no México, a queda de grandes chefes do narcotráfico nem sempre resultou em redução da violência. Em muitos casos, gerou disputas territoriais ainda mais sangrentas. Jalisco já era um dos estados mais afetados pela crise de segurança pública. Dados oficiais apontam milhares de desaparecidos, sendo uma grande parte concentrada na região metropolitana de Guadalajara. O drama das famílias que buscam parentes desaparecidos é constante e silencioso. Organizações civis relatam que o número real pode ser ainda maior do que o registrado oficialmente. Para muitos moradores, a morte de um líder do cartel não é motivo de celebração, mas sim de temor sobre o que pode vir em seguida. A situação também tem repercussões internacionais. O cartel estava na mira das autoridades dos Estados Unidos, que há anos pressionam o governo mexicano por ações mais firmes contra o tráfico de drogas, especialmente o fentanil, substância associada a uma grave crise de saúde pública em território americano.
A cooperação bilateral na área de segurança pode se intensificar, mas também reacende debates sobre soberania, estratégias militares e políticas públicas de combate às drogas. Além disso, o impacto econômico não pode ser ignorado. O fechamento temporário de comércios, a paralisação parcial do transporte e o clima de insegurança afetam diretamente pequenos empresários, trabalhadores informais e a cadeia produtiva local. Em um país que já enfrenta desafios econômicos significativos, episódios como esse aprofundam a instabilidade e afastam investimentos. O turismo, importante fonte de renda para diversas regiões mexicanas, também pode sofrer abalos diante da repercussão internacional da violência. Enquanto isso, autoridades federais afirmam que a situação está sob controle e que não há riscos adicionais para grandes eventos internacionais previstos no país. No entanto, parte da população demonstra ceticismo. A presença militar nas ruas pode trazer sensação momentânea de segurança, mas especialistas apontam que o problema é estrutural e envolve questões sociais profundas, como desigualdade, corrupção, falta de oportunidades e infiltração do crime organizado em diversos setores. O México vive há anos uma guerra complexa contra o narcotráfico. Diferentes governos adotaram estratégias variadas, desde confrontos diretos com o uso intensivo das Forças Armadas até tentativas de políticas mais sociais e preventivas. Contudo, os números de violência continuam elevados. A morte de El Mencho pode representar um marco nessa trajetória, mas não necessariamente o fim da influência do cartel. A grande pergunta que permanece é: o país está diante de um enfraquecimento definitivo de uma das maiores organizações criminosas do continente ou apenas no início de uma nova fase de instabilidade? A história recente mostra que o vazio de poder costuma ser rapidamente preenchido. E no meio desse cenário estão milhões de cidadãos que apenas desejam viver com segurança, trabalhar e criar suas famílias longe do medo constante. O que se vê nas ruas de Guadalajara e de outras cidades afetadas é uma população resiliente, mas cansada. Cansada da violência, da incerteza e da sensação de que a normalidade pode ser interrompida a qualquer momento. A tentativa de retomar a rotina também é um ato de resistência. Abrir as portas do comércio, voltar às escolas, circular pelas ruas, tudo isso ganha um significado muito maior quando feito sob a sombra da violência. Os próximos dias serão decisivos para entender os desdobramentos dessa crise. O comportamento das facções criminosas, a resposta das autoridades e a reação da sociedade civil indicarão se o país caminha para uma estabilização ou para uma nova escalada de violência. O mundo acompanha atento, porque o que acontece no México ultrapassa barreiras e impacta dinâmicas regionais e globais. E você, acredita que a morte de um grande líder do narcotráfico pode realmente enfraquecer o crime organizado ou a estrutura dessas organizações é maior do que qualquer indivíduo? Deixe sua opinião nos comentários. Se você quer continuar acompanhando as principais notícias do Brasil e do mundo com análises completas e diretas ao ponto, inscreva-se agora no canal, ative as notificações e fique sempre bem informado. Aqui a notícia é tratada com seriedade, contexto e responsabilidade. Até a próxima!